Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Vamos lá, pessoal, vamos entrando para mais uma live sobre cultivo de orquídeas. Vamos chamando o pessoal. Boa tarde, Michele, Luquinhas. Pablo já está na live. Rodrigo. Boa tarde, pessoal. Pessoal, conforme vocês vão entrando na live, tem um aviãozinho aqui no cantinho aqui, ó. Vocês cliquem no aviãozinho e vai aparecer a lista dos amigos de vocês aqui no Instagram, ok? Aí eles podem estar acompanhando nossa live também. Boa tarde, Eliane. Vamos entrando, pessoal, para mais uma live sobre cultivo de orquídeas. E o tema de hoje é substrato. Quais os tipos de substrato que podemos utilizar no cultivo das orquídeas? Vamos entrando, pessoal. Boa tarde Danilo, Silvana, Pablo Palácio. Vamos compartilhar, pessoal. Danilo já compartilhou. Vamos lá, pessoal. Então, hoje a nossa live é sobre quais tipos de substrato utilizar no cultivo das orquídeas e vamos ter como convidado o nosso amigo orquidófilo Pablo Orquídeas, Pablo Figueiredo, do canal Pablo Orquídeas. Vamos compartilhando, pessoal. Pablo já está disponível. Já vou chamar o Pablo. Vamos aguardar mais um pouquinho. Vamos lá, pessoal. Compartilhe com seus amigos. Vamos fortalecer a orquidofilia. Então, vou estar chamando o Pablo agora. Vamos lá. Boa tarde, Fabiana. Veio o convite para o Pablo. Olá, Pablo. Seja muito bem-vindo para mais uma live. Olá, Douglas. Boa tarde, pessoal. Muito obrigado pelo convite, Douglas. Falando sobre esse tema tão importante também para o cultivo de nossas orquídeas, né, que é o substrato, né? Eu sei que muitas pessoas perguntam no que vocês plantam, onde vocês plantam essas meninas, que substrato vocês utilizam, né? Então, hoje nós vamos estar discutindo um pouquinho sobre essa questão do substrato, né, Douglas? Então, assim, muitíssimo obrigado pelo convite, tá? Agradecer a todo mundo que está entrando na nossa live para a gente discutir um pouquinho sobre esse vasto mundo das orquídeas, sobre esse tema tão importante para o nosso cultivo, tá? Então, vamos mandando para a galera, né, Douglas? Enviando aí no cantinho aí direito de vocês, mandando para mais pessoas para não ficar de fora dessa live especial, né, Douglas? Isso mesmo. Vamos compartilhando e vamos fortalecer a orquidofilia passando informações sobre cultivos de orquídeas. O Mike diz, caraca, assisto vocês todos os dias, comecei a amar as orquídeas depois de ver vocês. Olha que legal, obrigado, Mike. Olha aí, que Valeu legal. mesmo. O Isso nosso é muito objetivo, na gratificante. verdade, é exatamente isso, né, Douglas? A gente incentivarmos as pessoas a cultivar orquídeas, né? Elas podem Isso cultivar mesmo. orquídeas, né, de uma maneira tranquila, assim, seguindo determinados passos, né? Não é só simplesmente nós jogarmos nossas plantas no canto de nossa casa, do corredor, e largar lá e esperar que as meninas floresçam assim, né? Então, assim, para ter essa floração, pessoal, para ter floração de orquídeas,
né, que é o ápice, que é aquilo que a gente espera. O Douglas também está mostrando aí a sua orquídea, né, Douglas? Essa é uma orquídea aí terrestre e essa é uma Isso epífita, tá? mesmo. Explica um pouquinho, Douglas, com relação a essa questão aí de orquídeas epífitas, orquídeas terrestres, rupícolas, a diferença para o pessoal, né? Porque isso vai diferenciar o nosso substrato, né? Que tipo de substrato nós Isso vamos estar mesmo. utilizando nas orquídeas. Isso aí. Então, pessoal, para quem não sabe, a grande parte das orquídeas são divididas conforme os seus tipos de substrato, os seus habitats naturais. Então, na natureza, as orquídeas são divididas dessa forma. Então, existe orquídeas epífitas, rupícolas e terrestres. O que são orquídeas epífitas? Orquídeas epífitas são aquelas que se desenvolvem geralmente em árvores, né? No tronco, nos galhos das árvores, né? Ou outro tipo de material. Orquídeas rupícolas são aquelas orquídeas que se desenvolvem geralmente em rochas, né? Então, há uma grande família de orquídeas aí também, rupícolas que se desenvolvem em rochas, né? Maçanguelas, laélias, né? Há uma família muito grande. E também existem as orquídeas terrestres, né? Aqui no caso tem florida aqui, essa Spatoglots, né? Então existem as orquídeas terrestres que se desenvolvem num substrato mais orgânico, né? Aí o Aqui tem Pablo está uma mostrando Oceoclades maculata, isso mesmo, também terrestre. também uma orquídea terrestre. Então, as orquídeas são divididas dessa forma, né? E hoje há uma grande variedade de substrato que conseguimos, né, para o cultivo das nossas orquídeas. Porém, tem algumas regiões que não tem, que não se encontram alguns tipos de substratos, né? E substrato, eu falo que é uma coisa muito pessoal. Vai do clima da pessoa, vai do ambiente, né? Então, pessoal, vai anotando aí, ó, essas informações que a gente vai passando, ok? Agradecer o pessoal que está entrando, vai compartilhando. Então, as orquídeas são divididas nessas três partes, né? Epífitas, rupícolas e terrestres, né? Perfeito. Então, já Lembrando expliquei para que vocês a um pouquinho maioria, né, sobre isso. Douglas? A maioria delas são terrestres, perfeito? A maioria dessas nossas orquídeas, elas são orquídeas epífitas, na verdade, tá, pessoal? Isso Ou mesmo. seja, elas estão nas árvores, como o Douglas muito bem explicou aí. Ou seja, aquelas que estão nas árvores, elas não são parasitas. Elas são orquídeas que têm uma simbiose, uma relação simbiótica entre Isso ela e a mesmo. planta, tá? Então ela utiliza a planta para ter proteção e também conseguir a luminosidade, tá? E a planta, ela não sofre, né? Aquela que hospeda essa orquídea, ela não sofre nem nada. Ou seja, não é um parasitismo, né? Não, a orquídea não está ali para sugar nada da planta. Eu conto uma história, Douglas, antes de você iniciar, que lá no meu condomínio em Salvador, pessoal, muitas pessoas ainda elas não têm o conhecimento, né? Esse conhecimento que a gente aqui sempre está passando, tentando passar para as pessoas, que mostrar que as orquídeas não são parasitárias. Então, o que é que o moço lá do condomínio fez, né? O síndico, ele pediu para esse rapaz lá lapiar esta palmeira, né? Com o objetivo de fornecer nutrientes para essa orquídea, né? Para essa hospedeira ali, esse parasita, tentando, fazendo com que aquela orquídea ela absorvesse alguma coisa, ou seja, de maneira errada. Hoje nós temos lá a palmeira se definhando, porque ele recebeu uma lapiada na parte assim, do caule da palmeira, colocando lá bem nessa parte que ele raspou e colocou essa orquídea, justamente pensando ele que a orquídea é um ser, é um vegetal parasita, e na verdade não é. Né, Douglas? Isso mesmo, isso mesmo. Pessoal, ainda hoje, com tantas informações que a gente anda passando, o pessoal ainda confunde orquídea como planta parasita, né? Então, Perfeito. as plantas parasitas são como você falou, né? A orquídea é uma planta que ela apenas necessita de um local para se desenvolver, um apoio, vamos se dizer assim, né? Então, a orquídea parasita, uma planta parasita, já não, a planta parasita ela sufoca a planta onde ela está habitando. Então a orquídea já é diferente. A orquídea
ela precisa apenas de um suporte para ter o seu crescimento e seu desenvolvimento, né? E como eu falei anteriormente, hoje é uma gama de substrato disponíveis aí para gente no mercado, né? Dentro da orquidofilia, né? Há várias discussões sobre qual o melhor substrato, né? Mas não existe o melhor substrato, né? Existe, assim, o que você consegue na sua região, né? E o que você consegue fazer com que suas orquídeas se adaptem no seu ambiente, né? Então, o pessoal me acompanha aí bastante, né? Eu sempre posto alguns resultados em orquídeas plantadas em seixos de rio, né? Pra quem não sabe, seixo de rio é uma pedra, né? Que se desenvolve assim, que se encontra nos leitos dos rios, né? Então, é um substrato durável, né? Limpo, né? E que as orquídeas, mesmo sendo plantas epífitas, que geralmente são encontradas nas árvores, elas se adaptam muito bem a esse meio de cultivo. Então, isso é muito legal, né? As orquídeas epífitas, elas se adaptam em qualquer tipo de material limpo, né? E que não apodreça com tanta rapidez, né? Para quem não Isso. sabe, orquídeas epífitas odeiam, grande parte das orquídeas odeiam ser plantadas, cultivadas em materiais que se decompõem Perfeito. muito rápido por Isso. conta da sua acidez. Então, as raízes E- não conseguem se desenvolver. Então, se a raiz não consegue se desenvolver, a planta também não consegue crescer e se desenvolver também, né? Exato. E aí, pessoal, o Douglas falou desse seixo de rio, tá? Então, Douglas, em sua região, ele encontra facilmente o seixo de rio, diferente do Pablo, que dificilmente encontra o seixo de rio, mas, portanto, eu consigo encontrar na minha região facilmente um preço muito em conta, a pedra brita. O Douglas, na região dele, pessoal, ele encontra isso daqui, só que esfarela muito rápido, tá? Que é a pedra brita, que é um material, que o Douglas disse, inerte, ou seja, ele não se decompõe. Então, é um material que eu posso molhar, posso fazer o que for, e o tempo ele não vai deteriorar esse tipo de substrato. Por exemplo, aqui, esta minha bealária, ela está plantada basicamente, Douglas, o pessoal aí, em pedra brita. Ou seja, eu vou ter um substrato por muitos e muitos e muitos, a vida toda praticamente, porque ele está plantado especificamente na pedra brita, uma ou outra aí casca de pinhos, né? Então, material inerte que não se desfaz, diferente de outros substratos que nós vamos falar aqui, que são materiais orgânicos que, apesar de uns serem menos duráveis e outros serem mais duráveis, eles vão se decompor com o passar dos anos, do tempo, ou seja, vão ter micro-organismos, né, que vão ali atacar essas partículas de matéria orgânica, tornando, como o Douglas disse, muitas vezes o substrato ácido, e as orquídeas, em sua grande maioria, elas não gostam dessa acidez. Uma outra gosta dessa acidez, por exemplo, a Silogine cristata, ela gosta desse pouco de acidez ali no substrato. Isso Então a mesmo, né? gente vai ter Grande essa parte dos diferença. bulofilos também apreciam um Ah, substrato um pouco mais ácido, também suportam perfeito. esse tipo de cultivo também. Então, como o Pablo falou, né? Depende da região que a gente se encontra, a gente consegue certos tipos de substrato. Aqui na minha região, a gente consegue a pedra britada, né? A pedra brita usada em construção. Porém, a nossa pedra brita, ela é calcária. Então, para grande parte das orquídeas epífitas, elas têm dificuldade em se fixarem nesse tipo de material, porque a pedra calcária, ela solta resíduos, né, alguns pozinhos, né, e isso acaba queimando as raízes. Então, aqui na minha região, a nossa pedra brita ela é calcária, então a gente não consegue cultivar muito bem em pedra brita. Tem algumas plantas que se desenvolvem, até enraizam, mas não como deveriam, né? Com a vitalidade que deveriam. Então, em outras regiões aí do nosso país, igual aí na sua região, existe a brita chamada brita gneiss, que ela é uma brita que ela parece, lembra um pouco um mármore, né? Então, ela é Perfeito. uma planta que não solta resíduos, né? E as orquídeas se desenvolvem bem nesse material.
né? Isso daí, ó. Isso aí. Parece do mármore, Tem tá vendo outros como o tipos de Douglas disse? grita também, como basalto, ela se desenvolve bem também. O Marcos Locatelli, o nosso amigo Marcos Locatelli, cultiva as plantas dele em pedra britada também. E se não me engano, a maior parte das plantas são cultivadas com a brita basalto, né? Então ela se desenvolve muito bem, né? Mas como a gente falou, cada região do país a gente consegue algum tipo de material diferente. Então, assim, é uma diversidade imensa de substrato que a gente pode utilizar, né? Com durabilidades diferentes, né? Custo-benefício também diferente um do outro, né? Então, hoje, assim, a gente consegue, em grande parte assim, do país, né? A gente consegue os chips de coco, casca de macadâmia, casca de pinos, a gente pode utilizar também caco de telha, né? Caco de Perfeito. telha a gente pode utilizar também. Existe a brita, né? Que, como eu disse, algumas regiões do país a brita é calcária, outras não. Então, a gente tem que ter essa observação aí também. Existe também a argila expandida, que é um material que a gente pode utilizar no cultivo das orquídeas também. E existe o esfagno também, né? Então, grandes produtores, né, principalmente de Olambra, como o ambiente deles são fechados, são estufas com lonas plásticas protegidas de vento, de chuva. Então, como a produção de planta é maior, eles precisam de substrato um pouco mais barato, né? E também leve para o transporte. Então, grande parte das nossas orquídeas, que geralmente a gente adquire, né? São plantas que vêm cultivadas geralmente em chips de coco, né? Casca de pinos. Geralmente é um mix de casca de pinos e carvão, geralmente um pouco do esfagno, e também no esfagno puro. E o que acontece? Essas plantas chegam no nosso orquidário, no nosso local de cultivo, e o que acontece? Geralmente o nosso local não é protegido de chuva. Então, se a gente mantém aquela planta naquele tipo de substrato que ele tem mais umidade, na época da chuva, vai acabar absorvendo muita umidade. As raízes, como muitas pessoas não sabem, as raízes das orquídeas, elas não toleram ficar por muito tempo encharcadas. Então, acaba apodrecendo as raízes e a planta não consegue se desenvolver, né? Então, a gente tem que ter certas observações aí também. O Pablo acho que tem alguns exemplos aí que ele separou de substrato, né? Acho que o Pablo saiu, a conexão dele parece que parou. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos quem está entrando aí na nossa live, ok? A nossa live a gente está falando um pouco sobre quais tipos de substrato utilizar, ok? Com a participação do nosso amigo orquidófilo Pablo, que a conexão dele caiu. Deixa eu chamar ele aqui novamente. Vamos lá. Pessoal, Sua vocês estão me conexão ouvindo? caiu? Parece que a sua conexão está meio ruim, Pablo. A conexão do Pablo parece que não está muito boa, está caindo muito. Vamos. Deixa eu tirar ele novamente. Voltou? Oi. Pessoal, a conexão do Pablo não está muito legal. Vamos tentar novamente.
enviando novamente solicitação para o Pablo. Boa tarde, pessoal. Pessoal que está chegando aí, seja muito bem-vindo à nossa live. A conexão do Pablo caiu, mas a gente estava falando sobre os tipos de substrato que a gente pode utilizar no cultivo de orquídeas, né? Então, grandes produtores, né, geralmente têm estufas fechadas, então eles conseguem, como a produção é maior, eles precisam de um substrato um pouco mais em conta, vamos se dizer assim, um custo-benefício melhor, né, um substrato mais leve, né, e como são plantas, são produções grandes, né, então, vamos ver aqui, o Pablo já está aqui de novo. Deixa eu chamar ele novamente. Vamos lá, ver se dá certo agora. Voltei. Voltou. Gente, minha conexão tá muito ruim, como vocês podem ver. Tá chovendo, pessoal. Chovendo aqui. Que coisa, mas é isso aí. Tá legal? Parece que tá legal. Uhum. Então vamos continuar aí. Você separou alguns exemplos de substrato aí para mostrar pra gente, né? Isso. Pessoal, estão me ouvindo bem, pessoal? Comentem aí, por favor. Estão me vendo bem? Tá ok pra mim. Tá ok? Ok. De Beleza. vez em quando dá uma travada, Então, mas... começou a piorar a chuva. Beleza, pessoal. Então, como o Douglas falou aí, inicialmente das terrestres, a gente tem as orquídeas epífitas, as terrestres e as rupícolas, tá? Então, aqui, vou trazer primeiro para vocês a rupícula, tá? Essa daqui, pessoal, é um Oceoclades maculata. Ela está, inclusive, aqui com várias cápsulas, né, de cápsulas, os frutos das orquídeas, tá? Essa cápsula, depois ela vai se abrir e eu vou jogar na parte mais úmida do orquidário. Ela é uma orquídea terrestre. O que significa isso? Significa que ela vive em sua forma natural na parte mais superficial do solo, né? Com um pouco de matéria orgânica misturada com um pouco ali de terra, mas não exatamente uma terra socada, que a gente chama de uma terra socada. Então ela está plantada com um pouco de terra. Vocês já viram aquele substrato que vendem em hortos para rosa do deserto, misturado com um pouco de areia e terra ali orgânica? Então, eu fiz essa mistura aqui, coloquei um pouco de casca de arroz carbonizado, tá, pessoal? Para fazer essa mistura, para tornar esse substrato aqui um substrato mais aerado, um substrato não tão socado. Esta daqui é o exemplar. Estão vendo? Aqui é uma terra, né, com matéria orgânica, tá? Bem aerada, com um pouquinho de areia grossa, tá, pessoal? Então a gente podemos plantar as orquídeas terrestres nessa mistura aí, de um pouco de terra vegetal misturado com areia grossa, casca de arroz carbonizado, se você tiver, se não, você pode utilizar casca de pinos bem trituradinha, né, Douglas? Bem trituradinha e fazer esse mix ali para as plantas terrestres. Você poderia falar, Douglas, como que você faz a mistura desses materiais que você utiliza para os terrestres? Quais são os materiais que você utiliza para compor esse substrato para os terrestres? Então, pessoal, geralmente quando a gente fala, ou quando a pessoa adquire uma planta terrestre, a pessoa logo associa uma planta terrestre, vou plantar na terra, né? Mas não é bem assim. Essas plantas, geralmente, elas vegetam em matas, assim, onde tem bastante matéria orgânica, então é um material, assim, uma terra, é um substrato mais aerado. Tem a terra, mas não é aquela terra socada, vamos dizer assim, não é aquela terra que vira, assim, uma pedra no vaso, né? Então a gente tem que fazer um mix, né, utilizando como base o substrato terra, né? Mas a gente deve misturar alguns outros tipos de materiais, né?
Para quem acompanhou, eu fiz um vídeo há um tempo atrás sobre cultivo de epidendro. E nesse vídeo eu mostrei como que eu faço o substrato das minhas orquídeas terrestres. Então, compõe assim de um mix, né? Tendo substrato de rosa do deserto, como o Pablo aí citou. Tem umas cascas de pinos mais triturada, né? Não sei se eu consigo mostrar aqui para vocês, mas é uma casca de pinos mais pequenininha, né? Uma granulometria menor, né? Eu gosto, como assim, com o passar dos anos, a tendência desse substrato é se degradar. Então, para ter uma aeração melhor com o passar do tempo, eu gosto de acrescentar também, nesse mix, seixo de rio, tá? Pode ser pedra britada, pode ser também isopor triturado, né? Então, com o passar do tempo, a tendência é esse substrato se degradar. Então, para não ficar aquele substrato socado ali, então a gente acrescenta alguns materiais inertes que não apodrecem, né? E que possam trazer essa aeração aí no seu cultivo. Então, voltando aqui, o meu substrato para orquídeas terrestres se compõe com casca de pinos, bem triturado, seixo de rio, substrato. Geralmente eu utilizo o substrato para rosa do deserto, mas também existe a terra vegetal que a gente pode estar acrescentando. E são esses tipos de materiais que eu utilizo, né? A casca de pino triturada, o seixo de rio e a casca de pinos bem triturada. Então, geralmente eu faço esse mix um por um, né? Uma medida de cada substrato desse. Então, no resultado final, a gente consegue um substrato bem aerado, né? Para as nossas orquídeas terrestres. Perfeito. O pessoal consegue me ver ainda? E minha imagem está embaçada? Sua imagem está embaçada. Vamos ver se o Pablo consegue reconectar aqui com a gente, para a gente dar continuidade à nossa live. Então, a gente já falou um pouco sobre as divisões das orquídeas, né? As orquídeas são epífitas, rupícolas e terrestres, né? Epífitas se desenvolvem em troncos e galhos de árvores. Rupícolas, geralmente são em rochas, e as terrestres, né? Consegue me ver, gente? Tá meio ruim a imagem. Tá meio turva, né? O pessoal tá falando aí. O Pablo tá com problema de conexão, tá chovendo lá. Isso aí. Oi, tá vendo? Tô ouvindo. Tá vendo minha imagem normal? Não tá muito legal, tá embaçado. Mas vamos ver se dá pra gente continuar. Pronto. Posso falar aqui agora, continuar aqui? Pode, fica à vontade. Pronto. Então, nós falamos do substrato para orquídeas terrestres, né? Dei uns exemplos aí. Quais são as orquídeas terrestres? Essa aqui é a Oceoclades maculada, é uma orquídea terrestre, tá? Então, você também tem o Paphiopedilum, ou sapatinho, conhecido também, né? Isso. Como terrestre. A própria Iaspatoglottes, né, do Douglas, Isso, ela também é uma orquídea terrestre, né, Douglas? Isso. Então, vamos continuar. O Douglas deu exemplo aí, pessoal, do esfagno, tá? O que é o esfagno? Esse musgo aqui, ó. Ela dá geralmente em beiras de lagoas, né? Geralmente da região sul do país, que são produzidas essas algas aqui, tá? Ou seja, quando ela é molhada, esse substrato, ele se hidrata, né? Ou seja, esse esfagno se hidrata e retém muita água, muita umidade. Então, geralmente algumas pessoas gostam de fazer o quê? Falando já de outro substrato que a gente citou aqui nas terrestres para fazer a mistura. Da casca de arroz carbonizada, pessoal.
é outro também substrato que a gente pode estar utilizando, tá? Ó, tá? Então, assim, essa casca de arroz, ela recebe aquele susto, né, na temperatura ali, e ela não chega a queimar de fato, né, no seu estágio final. Então, muitas pessoas fazem a mistura dos dois, tá? Tipo, 1/5 de casca de arroz carbonizada para 1/4 aqui de esfagno, né? O restante, 1/4, 4/4, né? 4/5 seria o desfagno. 4 partes de desfagno para 1 parte de casca de arroz carbonizada. A gente faz essa mistura para poder plantar algumas orquídeas, tá? Por exemplo, a própria Paphiopedilum, pessoal, o sapatinho, ela pode ser plantada nesse tipo de mistura aqui, né? Que eu falei para vocês. 4 partes de esfagno para 1 parte de casca de arroz carbonizado. Então, nós já falamos de 3 substratos aqui, né? Esse substrato de terrestre, tá? Que é essa mistura que o Douglas falou aí também. Nós falamos do esfagno, tá? E nós falamos também da casca de arroz carbonizada. Geralmente o esfagno nós utilizamos também para dar aquela umidade inicial para determinada planta. Isso aí. Ele é um tipo de substrato que se deteriora muito fácil, né? Com o tempo, ele vai, 2 anos, ele se degrada todo. Então, nós colocamos ele muitas vezes, pessoal, para dar essa umidade inicial aqui para a orquídea começar a enraizar. Aqui é uma valqueriana, tá? Plantada nesse tronquinho aqui de Sansão do Campo. Então, a gente também pode falar já de outro substrato, que é o tronquinho, né? Então, a gente só pega a planta, né, epífita, e joga ela no tronquinho. Então, esse material aqui é o próprio substrato da nossa orquídea, tá? Então, nós já falamos desse substrato aqui, que seria o próprio tronquinho do Sansão do Campo. Beleza, pessoal? E aí a gente pode trazer outros tipos de plantio, né? Com relação às epífitas aqui, nós trazemos o lequinho de madeira, tá? Que vocês também podem estar utilizando como substrato. Aqui, o Sansão do Campo também. Um nó de pinho, né? Um nó de pinho aqui, eu dividi ele para a gente plantar também nessa orquídea aqui. E quando a gente fala dele também, a gente pode trazer também a casca da cajá, ó. Usar esse pote aqui. Como está plantada esta minha Sophronites Sternua, ó, ela está plantada, pessoal, na casca do cajá, tá vendo? Já começando a enraizar aqui, ó. Ó, o enraizamento já começando aqui dessa orquídea, tá? Ó, enraizamento aqui, tá? É outra forma de plantarmos, né, esse tipo de substrato, né, que seria, a gente poderia falar assim. Essa madeirinha também é maçaranduba, tá? É outra forma da gente plantar também nesses tronquinhos, tá, pessoal? Então a gente pode trazer um exemplo aqui desse lequinho, ó. Aqui nós temos uma abraçava, ó, tá? Olha só aqui o enraizamento dela, pessoal, ó. Ó, com um pouquinho de esfagno, como eu falei para vocês, né, para dar essa umidade inicial ali para a planta. Depois ela não vai nem precisar mais desse esfagno aqui para dar essa umidade para essa orquídea. Então, a forma de cultivo também, um substrato, né, que a gente pode estar utilizando. E aqui é o Sansão do Campo, né? A Michelle até falou desse substrato, né, conversando com ela e vendo algumas postagens dela. Então, aqui as orquídeas podem ser plantadas no cerne da madeira, ou seja, o que seria o cerne? Seria a lasca, a parte de dentro da madeira. Tá vendo que aqui está dividido o Sansão ao meio? Então, essa parte que foi dividida é o cerne da madeira. Então, eu plantei essa micro-orquídea aqui nela, tá? Tirei toda a casca, né? Então, a gente pode também plantar na casca, mas essa casca aqui, ela solta com o tempo, né? E você pode retirar a casca depois para você plantar essa orquídea aqui. Beleza? E continuando aqui falando de outros substratos. Como o Douglas disse, a gente tem a casca de pinos. Tá, pessoal? Então, lembre-se, tratado, tá? Então, assim, tem muita casca de pinos, né, Douglas, que são utilizadas em paisagismo. E muitas vezes essas cascas de pinos, aquelas maiores, não são tratadas. Então, tem vestígio ainda de tanino, né? Então, você tem que comprar em locais que a gente sabe tem segurança, né? Que ali não tem nenhuma falcatrua, vamos dizer assim, né? Tratado, né? Que é a casca de pinos, pessoal. O que que acontece? Várias pessoas, quando iniciam na orquidofilia, não sabem. Mas a casca de pinos, ela natural, ela contém uma substância tóxica chamada tanino, em que a raiz da orquídea não consegue se desenvolver nesse material. Então, a raiz encosta,
ali aquela pontinha verde da raiz encosta e queima. Então, a casca de pinos, ela tem que ser passada por um processo de tratamento, ok? Geralmente é passado por um autoclave, né? Então, para retirar um pouco dessa substância, né? Então, geralmente a gente tem que procurar adquirir a casca de pinos em orquidários, né? Se a gente consegue em nossa região, se tem algum orquidário em nossa região, a gente pode estar procurando no orquidário, mas também existe possibilidade de a gente estar comprando pela internet também, né? A gente pode estar adquirindo com o Mundo NPK, né? Com o Renato lá, o Renato tem disponível para a gente a casca de pinos, né? Então, a casca de pinos ela tem que passar por esse processo de tratamento. Ah, Douglas, mas na minha região não tem a casca de pinos tratada, não tem nenhum orquidário. Se eu comprar a casca de pinos, eu posso tratar em casa? Sim, pessoal. A gente pode fazer esse tipo de tratamento, ok? Esse tratamento leva em média de 40 dias. Então, a casca de pinos a gente deixa de molho, né? Num balde d'água, num tambor, seja um recipiente. Então, a gente vai trocando essa água conforme a água vai ficando suja. Geralmente, a água fica avermelhada. A substância tanino faz com que a água fique avermelhada. Então, a gente tem que ir trocando essa água umas 2 a 3 vezes por semana até a água ficar limpa. Então, por isso que esse processo é mais demorado. É meio desgastante, né? A gente fica ali 40 dias para esperar, né, esse substrato ficar pronto. Então, há uma gama aí de substrato que a gente pode utilizar, né? Isso. Um outro substrato também que a gente tem que tomar cuidado quando a gente vai adquirir é a casca de macadâmia. A casca de macadâmia é um material muito bom para o cultivo das orquídeas, né? Porém, a gente tem que adquirir em locais confiáveis, né? De novo, eu cito o Mundo NPK. Isso aí, o Pablo está mostrando, para quem não conhece essa casca de macadâmia, né? Geralmente a noz, né, a castanha dela é utilizada em cosméticos, né? Então, o que acontece? A gente tem que tomar cuidado quando a gente vai adquirir esse tipo de material, principalmente casca de macadâmia, porque ela pode conter resíduos dentro dessa casca da castanha, né? Então, também tem que ser passado por um processo de limpeza, né? Então, para quem quiser adquirir casca de macadâmia, casca de pinos e outros substratos que a gente vai citar aqui também, você pode estar procurando o Renato do Mundo NPK, ok? Isso mesmo. O que o Douglas falou é isso, pessoal. E mesmo assim, né, Douglas, às vezes muitas pessoas não confiam muito em quem comprou e ela pode fazer esse tratamento assim só de forma preventiva, né? Deixando alguns dias, não precisa ser necessariamente os 40 dias, né? No caso, o Douglas falou aí, quando realmente não é tratado de forma alguma. Mas se a gente desconfia, quer deixar ali de molho, a Michelle até ontem mostrou pra gente como deixar, né? O tratamento que ela faz nos substratos, né, que ela deixa de molho, né, por um tempo, coloca um pouco de água sanitária, né, por exemplo, para 6 litros de água a gente pode colocar 2 dedinhos daquele copinho plástico, né, descartável, 2 dedinhos de água sanitária e deixar ali de molho, né, por algum tempo, para matar os micro-organismos que possam existir naquele tipo de substrato, né, para caso as pessoas tenham dúvida, tenham medo, né, para levar de verdade um substrato legal, interessante para dentro do seu orquidário, dentro do seu ambiente que você cultiva as orquídeas, para você evitar de estar levando bactérias, fungos, algumas ervas daninhas, né, sementes ali de ervas daninhas que podem estar nascendo ali dentro daquele seu substrato. Outra coisa aqui, segundo Douglas, é a quenga do coco, pessoal. A quenga do coco, que a Michelle também mostrou ontem, ó. É a casca mais dura do coco, é aquela parte lá que fica a polpa do coco, né? Ó, aí eu chego, né? Deixo ali, compro o coco, deixo, guardo ali e quebro em pedaços menores, tá, pessoal? Olha aqui. Que eu posso estar utilizando também para compor meu mix. Posso utilizar ele puro, mas eu posso também estar associando com mix, né? Aqui vem um coco, ó. A gente vê um coco aqui. E aí nós quebramos essa casca do coco em pedaços menores para formar esse substrato também. Ou seja, a maioria desses substratos que a gente está falando aqui, que nós estamos falando aqui, pessoal, são substratos são rejeitos, né?
Então, assim, o coco, nós temos a casca do coco que fica ali, que poderia ir para o meio ambiente, trazer danos ambientais, né? A casca da macadâmia, ela está sendo utilizada em um substrato. A própria madeira do pinho, né? Você utiliza a madeira, mas tem a casca da madeira. Então, são rejeitos que nós acabamos por aproveitar. Antigamente, Douglas, as pessoas aproveitavam muito o quê? Que era o começo da orquidofilia, que todo mundo utilizava, era o da samambaia, Douglas, que era o xaxim, né? O xaxim foi proibido. Isso. Então as pessoas tiveram que buscar novas alternativas, né? Exemplo, inicialmente foi outro substrato que nós utilizamos, Douglas, que é o chip de coco, pessoal. Esse daqui é o chip de coco, né? Então, aquele coco lá que a gente toma aquela água de coco, eles vão para outros lugares, né? Para fazer o tratamento, cortar em pedaços menores e servir de substrato também para gente. Mas aí a gente tem que tomar cuidado, né, Douglas, com relação ao chip de coco. Você poderia falar um pouco sobre o chip de coco? Então, pessoal, como a gente citou anteriormente no começo da nossa live, hoje é uma gama de substratos que a gente consegue encontrar, ok? Tanto em nossa região, quanto a gente pode estar adquirindo em compras online. E a gente tem que ver o que se adequa ao nosso cultivo, ok? Então, a gente citou aqui os chips de coco, a casca de macadâmia, a casca de pinos, o caco de telha, a gente ainda não chegou a falar dele, o seixo de rio, a brito, esfagno e a argila expandida. Então, o que acontece? Existem certos tipos de materiais que retêm mais umidade, né? Então, o chip de coco é um tipo de material que funciona como uma esponja, né? Então, o chip de coco, ele consegue absorver 2 vezes o volume dele de água, ok? Segundo algumas informações aí. Então, o chip de coco e o esfagno, a gente deve tomar um pouco de cuidado quando a gente for utilizar no plantio das nossas orquídeas, ok? O que a gente pode estar fazendo para estar utilizando esse tipo de material? A gente pode estar fazendo alguns mix, né, de substrato. Então, a gente pode estar misturando todos esses substratos que a gente citou, né? Não há necessidade, mas a gente pode estar fazendo mix, né, com todos esses substratos. Então, a gente pode misturar os chips de coco com a casca de pinos, com a casca de macadâmia, com caco de telha, seixo de rio, brita, esfagno e argila expandida, né? Então, assim, a gente pode fazer esse tipo de mix. Não há necessidade de fazer com todos esses materiais. Uhum. Como eu vou mostrar aqui, né? Os materiais mais orgânicos, como os chips de coco, a casca de macadâmia, a casca de pinos, né? E o esfagno, a gente aconselha fazer um mix, né? Fazendo um mix utilizando ou brita, ou seixo de rio, ou caco de telha, ok? E como são materiais que têm mais umidade, a gente coloca mistura um material mais inerte, ok? Que não retém tanta umidade, então a gente consegue controlar isso daí, né? Aqui eu tenho uma catleia intermédia sendo cultivada no cachepô, com um mix de 50% casca de macadâmia e 50% pedra britada. Então, a gente consegue fazer esses tipos de mix, né? Aqui eu tenho outros exemplos também, que utilizando a casca de cajá. A casca de cajá é um material que a gente consegue mais na região norte aí, né? Então, é um material que é muito durável, né? Então, a gente pode estar utilizando ele puro, né? Como vocês podem ver aqui, e a gente pode estar utilizando ele com um mix, né? Aqui eu tenho outro exemplo, essa é uma Cattleya mariaga, ela foi recentemente plantada apenas com o seixo de rio, ok? Então ali a planta está começando a enraizar ali. Então o seixo de rio é um material que seca mais rápido, tem uma drenagem melhor, ok? Então a gente pode estar plantando em seixo de rio também. E aqui eu tenho também um outro exemplo que é com cacos de telha. Aqui tem esse Dendrobium densiflora, está sendo cultivado já há 3 anos, nesse cachepô com caco de telha. Não sei se vocês conseguem ver aí nas laterais. Então a gente consegue cultivar também. Então a gente tem que tomar em consideração
isso daí, né? Então, como a gente citou anteriormente, geralmente esses grandes produtores de planta utilizam materiais que retêm mais umidade e que é mais leve, como é o caso dos chips de coco, casca de pinos e o esfarro. Porém, a gente tem que tomar uma observação no nosso ambiente. Nosso ambiente geralmente é aberto, né? Tem apenas a cobertura com a tela de sombreamento, então existe períodos de chuva, então a gente tem que fazer uma adaptação ali, utilizando um substrato mais drenável. Então, assim, a gente não pode pegar um vaso de plástico, por exemplo, e plantar só no esfarro, ou só no chip de coco, ou só na casca de pinos e chegar lá. No verão, na primavera e verão, pode ser que, como é mais quente, seca mais rápido. Mas quando chega o período de chuva, né? Então Uhum. pode acontecer de apodrecer as nossas plantas. Então a gente pode estar fazendo um mix também com esse dendróbium aqui, esse é o dendróbium coralfire. Ele está sendo cultivado em vaso plástico com um mix de casca de pinos, ok? E carvão. E um pouco de esparto. Carvão. É Carvão. outro substrato, Então, pessoal, muito comum no carvão. isso mesmo. E o carvão tem uma observação aí. O carvão é aconselhável a gente usar apenas 10%, né, no mix, né, do cultivo. Por quê? O carvão ele é um material que tudo que a gente coloca no vaso, conforme a gente vai adubando, tudo que a gente coloca, o carvão absorve. Então, com o passar do tempo, o carvão começa a pegar os sais minerais das adubações que a gente passa e a raiz vai encostar ali e vai queimar. Então, assim, eu não aconselho, tem gente que planta orquídea só no carvão, não aconselho fazer esse tipo de cultivo. Aqui no meu cultivo, eu praticamente não uso o carvão, não uso. E Pronto. se eu chego a utilizar, é aconselhável usar apenas 10% Uhum. no, no mix, ok? Que a gente pode estar utilizando. Pegando o ensejo aí, né, do Douglas, ele falou com relação ao carvão que realmente tem essa reação e ele acaba absorvendo ali os sais, tendo essa reação. Acontece também, pessoal, com a argila expandida, tá? Eu sei que tem Isso muitas mesmo. pessoas que cultivam a argila expandida, mas lembrar que a argila expandida, né, esse material inerte aqui, ele acaba tendo reação com cálcio, por exemplo. Se vocês observarem, quem cultiva no carvão pode observar que o carvão, que a argila expandida de vocês, ela vai estar uma região mais esbranquiçada, justamente como o Douglas falou, vai acontecer isso também com o carvão e também com a argila expandida, essa reação, né? Então ele vai reagir e vai acabar aqui sequestrando esses sais minerais, principalmente o cálcio, por exemplo, ali, e aí a planta não vai conseguir absorver, quem vai absorver seria o carvão ou a argila expandida e aí acaba queimando depois, né, essa raiz. Então, o Douglas falou da casca de cajá, tá, pessoal? É uma outra opção. Ela é bem durável, tá? Mais durável, por exemplo, que a casca de pinhos, tá? Douglas falou também do caco de telha, né? Que a Maria... qual foi a planta que tá na... Um dendróbio? Foi, Douglas? Isso, o Dendrobium densiflora está cultivado apenas com caco de telha, tá, pessoal? Pronto. Ok, pessoal. Caco de telha. A gente pega a telha, não pode ser aquela telha que recebeu verniz, tá? É aquela telha mais bruta, Isso beleza? mesmo. E aí vocês Nossa quebram em pedaços observação. menores, o tamanho que vocês quiserem. Se você quebrar em pedaços ainda menores, você vai ter um pouco mais ali de umidade. Mas lembrando que a casca de telha, ela é bem porosa, então ela absorve toda a água ali, entendeu? Então vocês têm que tomar cuidado com relação a isso, porque tem que fazer um equilíbrio. E nós temos aqui, para finalizar essa questão de substrato aqui, a brita, como já foi falada. Nós já falamos também da própria palha de arroz carbonizada. E Isso. então é isso. Então, como o Douglas falou, é uma escolha, pessoal, muito pessoal. Então, vocês vão utilizar aquilo que vocês têm na sua região de disponibilidade. Então, não adianta a gente falar aqui de um substrato que eu utilizo, de uma mistura que eu utilizo aqui. Ah, eu utilizo casca de macadâmia, casca da cajá, mas eu não tenho casca da cajá. Eu vou me desesperar porque eu não tenho esse tipo de substrato? Não. Então, vocês vão ver na sua região o que a sua região oferece.
né? Ela tem muita facilidade de encontrar o casca de macadâmia, então vamos pegar a casca de macadâmia e misturar com outra coisa, né? Ou muita gente também só planta na casca da macadâmia, então assim, vale muito da sua escolha pessoal, o que está dando certo para você. Uma coisa na orquidofilia muito importante, pessoal, é a observação. Então, vamos observar, né? Então, quando a gente observa o que é que está indo bem no nosso cultivo, a gente insiste naquele cultivo. Não adianta a gente ver alguém que está dando certo e aí você querer imitar e de repente você tem um resultado diferente. Então, depende da região onde eu moro. Por exemplo, se você está numa região muito seca e que você quer resolver plantar somente na brita, você vai ter que tomar cuidado com isso, porque você vai ter que aumentar as suas regas, aumentar a umidade de ambiente, porque a planta vai se desidratar mais facilmente, então tem que ter todo esse cuidado, esse controle, né? Então nós podemos plantar também, uma forma de cultivo que eu aprendi com meu amigo Douglas, é no cachepô invertido. Não tem nenhum substrato, vamos dizer assim, né? Olha aqui, olha lá o Douglas lá, todo enraizado, tirando onda comigo, ó. Essa planta foi plantada recentemente, tá, pessoal? Aqui é uma LC Aloha Case, tá? Aqui nesse tipo de cultivo. Nós temos também no próprio cachepô, tá? Ó, olha aqui, notem aqui um pouco de esfagno aqui, porque aqui é uma chileriana que necessita um pouco mais de umidade, tá, pessoal? Aqui, eu vou mostrar essa belezura aqui, essa Xialin. Olha só isso, que escândalo. Olha essas folhas. Está plantada aqui, ó, com pedra brita, pessoal. A maioria aqui dela é pedra brita, um pouco de macadâmia, um mix, né? Um pouco de casca de arroz carbonizada, e assim vai. Então, essa maneira está muito legal para mim de cultivo. Olha só o enraizamento dela aqui dentro. Entendeu, pessoal? Isso. Tem aqui a Lúcia está perguntando aqui sobre argila expandida e seixo de rio. Não é a mesma coisa, tá? O seixo de rio é uma coisa natural, que a natureza faz, ok? Esse tipo de material aqui é uma pedra. A argila expandida é um material feito pelo rio. É feito praticamente pelo mesmo material do caco de telha, tá? Geralmente é feito com barro. Okay? Aqui, Douglas, ó. Obrigado aí pela pergunta, viu, querida? Olha aqui, Douglas, plantado somente aqui no Sansão do Campo, né? É uma forma também, é um substrato, né? O substrato é apenas a madeirinha, o tronquinho, né? Então, como a gente citou anteriormente, né? O substrato nada mais é do que um material que a gente utiliza para fixar a orquídea para ela se desenvolver. Né? Então, o nosso tempo está quase acabando, vamos dar uma retomada aí, né? Então, substrato inerte, substrato que não apodrece, como caco de telha, seixo de rio, pedra brita, a gente pode utilizar ele puro, ok? No cultivo puro. Sempre cuidar com as regas, que são materiais que não retêm tanta umidade, então as regas têm que ser mais frequentes, né? Então, esses materiais orgânicos que a gente vai falar aqui agora, a gente aconselha fazer um mix utilizando algum desses materiais, ok? Ou o caco de telha, ou seixo de rio, ou a pedra britada, né? Que são chips de coco, a macadâmia e a casca de pinos. A gente tem que fazer esse mix aí, ok? Sempre, outra observação, é de suma importância que a gente faça uma camada de drenagem no fundo do vaso, ok? Não utilizar apenas só o substrato. Aqui eu não sei se vocês vão conseguir ver, acho que dá para ver. Tá. Eu utilizo geralmente 40%, seja o cachepô, seja vaso plástico. 40% eu utilizo uma camada de drenagem feita com isopor. Então a gente pode pegar o isopor, quebrar e estar utilizando aqui para a nossa camada de drenagem. Caso você não tenha isopor, você pode utilizar o seixo de rio, a pedra britada, ok? E daí a gente completa com um substrato, ok? Com um mix que a gente falou que a gente pode estar fazendo. Caco de telha também para drenar, tá? Pode também Isso mesmo. Isso mesmo. Então, de suma importância também que a gente faça essa camada de drenagem aí. Então, eu quero agradecer a todos que acompanharam a nossa live, a todos que compartilharam e a todos que estão nos acompanhando na orquidofilia, ok?
Então, a gente sempre tenta tirar as dúvidas de vocês, sempre tenta ajudar vocês. Ficou algumas dúvidas aqui do pessoal, que o pessoal me mandou, que não deu tempo de tirar aqui na live, mas eu vou estar respondendo depois para vocês. Caso vocês ainda não tenham mais dúvidas, vocês podem estar procurando a gente aqui no direct, aqui, pode estar mandando suas dúvidas, que a gente fará o possível para ajudar vocês. Então, eu quero agradecer o Pablo por ter participado da nossa live mais uma vez, né? A gente já fez uma live juntos, então eu quero agradecer a presença do Pablo por ter participado da nossa live, ok? E que todos tenham um excelente domingo, um feliz domingo e aproveitem a nova semana que está chegando aí. Pois é, pessoal, gostaria de agradecer ao Douglas, ao convite do Douglas, né, por estar aqui dividindo a telinha aqui com ele, porque assim é muito importante, né, Douglas, a gente tá passando esse conhecimento para as pessoas de uma forma clara, mais objetiva, de uma forma que as pessoas entendam, né, para assim elas cultivarem as orquídeas de uma forma mais sem muitas Mais perdas, simples, né? mais fácil, né? Mais simples e mais fácil. Então, assim, muitíssimo obrigado a todo mundo que veio aqui assistir essa live com a gente hoje, para nos prestigiar, né? Porque isso nos ajuda muito, isso nos incentiva, tá, pessoal? Tá aqui fazendo live com vocês, mostrando um pouquinho do que a gente sabe, porque nós não sabemos muito. Porque a arquidofilia é um mundo imenso, muito vasto, e nós não somos detentores do conhecimento e não sabemos tudo. Então, essa interação que a gente tem de ligação com vocês é muito importante, dessa troca de conhecimento, né? É muito legal isso. Então, muito obrigado, Douglas, pelo convite. Obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Tenha um excelente domingo e uma excelente semana para todos nós. Bem produtiva. Muito obrigado. Isso aí. Então, muito obrigado, pessoal. Que todos tenham uma feliz tarde e até a nossa próxima live. Adiantando para vocês, a nossa próxima live vai ser sobre cultivos de orquídeas em madeira, em tronquinhos de madeira, tá, pessoal? Legal. Então, se não me engano, vai ser dia 24 com a Heloísa do Orquidário Americana, pessoal. Maravilhosa. Isso aí. Então, pessoal, para finalizar nossa live, tira um print da nossa live. Vamos fazer aqui um momento aqui. Isso e aí, vocês estão passando o print, compartilhar nos stories de vocês e tá nos marcando, tá, pessoal? Que a gente vai estar repostando. Então, pode tirar o print de vocês. Certinho, pessoal? Muito obrigado. Um ótimo domingo e até a próxima live. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.